Olá, meus caros amigos, livres pensadores, ateus, céticos, agnósticos, pessoas questionadoras de modo geral, inclusive até mesmo religiosos de mente aberta. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Meu nome é Henrique Morganti, escritor, um dos organizadores aqui do evento, e estou aqui para falar um pouquinho sobre uma das bases fundamentais dos nossos valores. Basicamente, prezamos pelo pensamento livre, pensamento racional, porque acreditamos que sem isso não dá para construir uma base em comum de convivência. Cada pessoa tem a sua imaginação, sabemos que existem várias questões psicológicas que podem alterar a percepção da realidade, mas para todos os efeitos, para uma vida em sociedade, onde leis serão promulgadas para todos os indivíduos num país, onde valores irão pautar a vida em sociedade, precisamos de pontos em comum, precisamos ter convenções sobre o que é a realidade, e essas convenções, nós, livres pensadores, acreditamos que deve se pautar com a maior exatidão possível em valores racionais, éticos, lógicos, coerentes, que realmente agregam na vida em sociedade, na vida das pessoas, porque existe a possibilidade de valores serem construídos em cima de crenças, dogmas, superstições, mitos, preconceitos e todo tipo de problemas e falácias e questões fundamentalmente antiéticas que vão gerar sociedades disfuncionais, como nós vimos ao longo da história, durante períodos de domínio teocrático com inquisição, perseguição, supressão da ciência, com ideologias fascistas, nazistas e ditatoriais, autoritárias de modo geral. E, infelizmente, nós vimos muitas civilizações fracassar devido a isso. Portanto, nós prezamos por um pensamento que seja alinhado com a racionalidade. Para nós termos um pensamento assim, é preciso encontrarmos um equilíbrio numa escala muito delicada que existe sobre quais as reações possíveis um ser humano pode ter diante das informações. Então, nessa escala, pode ter variações, até porque eu vou falar um pouquinho delas, mas os três itens principais seriam o fideísmo, o ceticismo e o negacionismo. Dois desses itens são extremamente desaconselháveis para se criar uma vida pessoal e uma vida em sociedade, e o ceticismo eu vou defender porque ele é o ideal, mas vamos definir. O que seria o fideísmo? Ou então poderíamos chamar de uma fidelidade, ou então de uma fé cega. É basicamente a pessoa não precisar de provas para crer em algo. Isso até mesmo dentro da lógica religiosa existe uma diferença, porque existem pessoas que têm uma crença e ainda assim algum questionamento, tanto que nós tivemos revoluções e mudanças dentro do mundo religioso, enquanto que existem pessoas que simplesmente se comportam como aquela ovelha cega que segue seu pastor, não importa onde ele vai, não importa se é um pastor que quer levar um dízimo, que já nem é sequer um conceito universal entre os cristãos, mas ele leva para um 30%, um trízimo. Outros que proíbem coisas absurdamente reais, que promovem doutrinas machistas, doutrinas homofóbicas abertamente, exclusivistas, e a pessoa não questiona. São religiosos, por exemplo, que fazem exatamente o oposto daquilo que Jesus disse. O mesmo Jesus que não aceitou ser rei, que fugiu do povo, e que falou que o governo dele não era deste mundo e que os seguidores dele não deveriam lutar, a mesma pessoa que teoricamente lidera uma igreja em nome de Jesus é a que se candidata a cargos políticos não como pessoa, como cidadão ela tem direito, mas se candidata como um candidato aprovado por Deus, abençoado por Deus em nome de Jesus. Ou seja, Jesus não quis ser um governante, mas determinado pastor quer ser um prefeito, um deputado, um presidente, um senador. Então, é uma pessoa que está se colocando acima de Jesus querendo algo que ele não fez, não é? Promove o ódio, sendo que nós sabemos abertamente que existe uma mensagem de tolerância, inclusive a vários tipos de pecados. Então, assim, essas pessoas têm seguidores que não questionam a falta de coerência daquele líder. Eles não questionam o fato daquele líder ser um bilionário ou multimilionário às custas da fé, sendo que o próprio Jesus e seus discípulos eram pobres e viviam de doações e incentivavam os outros a abrir mão das suas posses e fazer o mesmo.
Então, assim, nós temos aí uma clara discrepância, e essas pessoas que pregam coisas absolutamente ilógicas, até mesmo dentro do seu próprio sistema teológico, elas possuem seguidores, que seriam as pessoas que têm essa fé cega, infelizmente, esse fideísmo. Na outra escala oposta, temos os negacionistas. Os negacionistas são céticos, talvez, sem equilíbrio. São pessoas que, por exemplo, vamos entrar no ceticismo, que é a meta, mas uma prévia. O ceticismo é uma postura crítica que exige provas e evidências. Mas quando essas provas e evidências são entregues, são comprovadas, o cético aceita a evidência, ele aceita a prova. Não é um teimoso, porque se ele for, ele se torna um negacionista. Nós temos um melhor exemplo na figura dos terraplanistas. A forma da Terra foi provada desde matematicamente, em teoria, né, porque afinal de contas eles não tinham tecnologia espacial, mas foi provada matematicamente desde a Grécia Antiga, reconfirmado em vários momentos históricos, durante a Idade Média, a Idade Moderna, e sim, existem provas, existem filmagens, até mesmo turismo espacial nós estamos tendo, nem é mais uma coisa puramente científica. Não tivemos lá o Jeff Bezos que levou até o Capitão Kirk da Enterprise para o espaço, fazendo aí uma fusão da realidade e da ficção. Então, assim, mas apesar de tudo, nós temos terraplanistas, temos pessoas que... Existe um documentário deles, que já esteve em um certo streamer, onde eles propuseram uma experiência muito boa, provaram que estavam errados na própria experiência e não admitiram, falaram que eram os instrumentos que estavam ruins, e não era. A experiência deu certo e provou que a Terra realmente tem curvatura. Mas eles seguem negando. Também temos quem nega a eficácia de vacina, da ciência em geral, quem nega fatos históricos como o Holocausto, quer reescrever eventos como dizer que, por exemplo, as cruzadas, a Inquisição não foram tão ruins assim, etc. A postura de organizações ditatoriais. Até hoje nós temos nazista, gente. Nazista, existe neonazista, isso é uma coisa absurda. Foi posto em prática, deu pra ver no que aconteceu, que deu muito errado, e tem gente que ainda defende. Então isso seria um negacionista. A pessoa tem os fatos, mas ela escolhe ignorá-los. Eu coloco numa categoria diferente daqueles da fé, porque a fé religiosa é um processo emocional diferente. E assim, existem argumentos que eles podem usar como uma confirmação por experiência pessoal, apesar da fé. Esses outros negacionistas geralmente são apenas pessoas que, por algum motivo, decidiram ser do contra, ou então colocaram-se numa bolha de informações erradas e estão num viés de confirmação. Ambos esses extremos, que às vezes eles podem sim ser a mesma coisa, na prática às vezes acabam sendo, porque vão de encontro a princípios válidos, no fim das contas, essas pessoas, elas deveriam, assim, buscar um meio termo. O meio termo é esse ceticismo. O ceticismo é um conceito que também vem da filosofia antiga, tem muito mais por trás, podemos falar num vídeo especificamente desse assunto, mas a princípio nós podemos definir daquela maneira que eu citei anteriormente. É uma pessoa que não acredita cegamente, ela precisa de embasamento para aceitar as informações que alguém está pregando, ou então precisa fazer os testes e analisar os próprios resultados, e acima de tudo, é uma pessoa que tem que estar de mente aberta para aceitar os resultados, por mais que muitas vezes eles não sejam agradáveis emocionalmente. Nós temos inúmeros casos de cientistas que fizeram um experimento para provar uma tese deles e acabaram desprovando a tese, ou até provando algo que eles achavam ridículo, algo de um rival, algo que eles não gostavam. Aconteceu e vai acontecer muito, mas esses cientistas tiveram a honestidade de aceitar os resultados que o experimento lhes deu. E isso é o ceticismo que deve ser buscado. Você aceita aquilo que podemos demonstrar, comprovar, aquilo que é comum a todos. Aceitamos os fatos históricos comprovados, aceitamos as experiências científicas, aceitamos as experiências sociais que tiveram mais êxito. Por exemplo, os direitos humanos são algo que funciona, que tem razão de existir. A igualdade das pessoas, das raças, repudiar o racismo, repudiar o machismo, a homofobia, a ateofobia e a perseguição contra qualquer minoria religiosa, a liberdade de crença e descrença.
são comprovadamente eficazes. Os países que respeitam isso são melhores, a vida é mais feliz, o povo é mais próspero, existe mais educação, menos crime, menos roubo e, claro, as questões socioeconômicas extremamente importantes. E aí também entra a questão de aceitar os fatos, aceitar que é preciso haver um estudo melhor, que não dá para simplificar as coisas. Questões sociais com resposta simples, não, é complexo e você tem que entender isso e trabalhar na raiz do problema. Isso também está dentro do ceticismo, não aceitar respostas fáceis. Então é isso, pessoal. Por hoje eu queria trazer essa escala. Existem, como eu falei, vários, eu dei 3 itens, né, que seria um equilíbrio ideal, 2 extremos opostos que às vezes se confundem, pode talvez acabar virando um círculo, né, não necessariamente uma escala, mas existem pontos intermediários, porque ninguém é 100% racional. Eu certamente não sou, tenho certeza que eu nunca conheci alguém que fosse. Então, por mais que uma pessoa busque ser racional, existirão alguns pontos cegos. Pode acontecer de alguma questão particularmente espinhosa, ou que ela tem algum problema emocional, ela não conseguir lidar com aquilo e ter ali uma crença descolada da realidade, com mais ou menos gravidade. Se for uma coisa de vida pessoal sem gravidade, eu não acho tão importante. Não é o ideal, mas às vezes acontece, nós não somos máquinas lógicas. Mas ainda assim, pelo menos o cético, estando aberto à possibilidade de estar errado, de saber que pode mudar de opinião, que não ter uma verdade absoluta, já é um passo para, quem sabe, um dia ele tratar até mesmo os seus pontos cegos. E é por isso que eu deixo o convite para que vocês nutram um pensamento cético sobre tudo. Nem demais a ponto de virar um negacionista, nem de menos para virar alguém que tem fé cega. Vamos duvidar sim, proteger nossa inteligência sim, evitar armadilhas sim, mas diante de fatos, de bons argumentos, de evidências, vamos aceitar, ter a humildade de mudar de opinião. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Continue aqui no canal para novas informações sobre o evento. Muito obrigado.